o nosso projeto, nosso resumo simples aqui, ele fala sobre a formação do professor na atualidade, a identidade docente, né? Então, na nossa apresentação, a gente abordou aqui a formação e a capacitação do professor, né? E o que ele recebe, né? Que vai aí modificar e construir a sua identidade enquanto profissional, enquanto docente. Os autores são John Alves e Antônio Warner. E aqui no primeiro slide nós temos a introdução, né, que fala o seguinte: o professorado constituiu-se em profissão graças à intervenção e ao enquadramento do Estado, que substituiu a Igreja como entidade de tutela do ensino, né, que mandava aí, no caso, a formação dos professores na atualidade. Ela apresenta muitos desafios e dilemas. Esse profissional ele tem sua identidade construída por meio do convívio social, do convívio com o educando e do que é proposto a este, né, no seu processo de capacitação profissional. Então, o diálogo entre a teoria e a prática, às vezes, ele se torna distante e também, por maioria das vezes, próximos, né? Então, nós temos essa divergência entre distanciamento e proximidade aí, né? E aí nós temos a parte em que ele fala sobre a profissão, né, de professor aí, que antigamente era a tutela de ensino era do Estado, né? Nós tínhamos a igreja aí como uma das mandantes aí nesse processo aí construtivo aí daquela época, e a formação dos professores aqui na atualidade, que hoje em dia ela sofre muitas alterações, né? Principalmente no processo de capacitação profissional, por estar rodeado de pessoas na sociedade, pessoas com ideias diferentes, pensamento diferente, né? Público diferente. O professor ele acaba sofrendo modificações na construção da sua identidade, ou seja, ele é moldado pela sociedade através do seu convívio com o educando, com as pessoas, com a família, né, com a comunidade escolar e etc. Aí, né? Aqui nós temos o objetivo e a metodologia. Objetivos e metodologias. Esse estudo teve objetivo analisar o processo de formação de professores na atualidade e a interação entre a prática e a teoria no que diz respeito à identidade que processo constrói no educador, né? Então, nós temos como metodologia, trata-se de uma pesquisa que aborda de modo qualitativo e significativo o processo de formação e capacitação dos professores na sociedade atual. As informações foram coletadas por meio de pesquisa bibliográfica, né, entrevista com alguns educadores locais, mostrando a estes educadores, né, dados também coletados em outras pesquisas para comparação e reflexão. Então, no caso, nós temos aqui uma pesquisa bibliográfica e uma coleta de informação através de entrevista, conversa, etc. Aí, né? Aqui nós temos os resultados finais, né? Os resultados finais. Os resultados mostram que o processo de formação e capacitação dos professores na atualidade, bem como a construção da sua identidade, é de certo modo distante daquilo que a sociedade impõe a esses profissionais em processo de construção e formação, pois esses profissionais carregam uma bagagem que de fato molda, né, e é moldada pela sociedade. Então, nos resultados a gente pode perceber que os professores, eles já nós não temos a profissão hoje em dia em comparativo com anos passados, né? Então, nós temos aí desafios enormes no que a gente pode falar assim, com relação à formação dos professores, né? A capacitação profissional destes, né? E a construção da identidade deles nessa sociedade atual, que é influenciada pela sociedade, que é influenciada pela comunidade escolar, pela instituição, né, formativa do professor e também pela instituição de trabalho desse profissional, né? Então ele sofre aí, digamos que assim, de todos os lados, sofre alterações, né? Ou seja, ele é moldado, né? Através do convívio aí no geral. A conclusão, ela falou o seguinte aqui, ó: conclui-se que o professor é de certa forma um agente que sofre sim uma modificação na construção de sua identidade por meio de seu processo de capacitação profissional, estando de certo modo, né, influenciado pela sociedade, pelo convívio com o educando e seus pares, né? Então, na sociedade atual, modificada aí, o professor ele vai sofrer com os pares ao seu redor, né? Ou seja, os alunos, os pais, a comunidade escolar, eles de certa forma
vão mexer no processo de formação desse professor e desse profissional, da identidade dele, embora queiram ou não queiram, né? Mas ele passa, eles passam a influenciar esse profissional e ele passa sim, às vezes, até sem querer, a ser influenciado por essas pessoas, né? Por essa comunidade aí. Então essa nossa conclusão, ela fala aí que o convívio, né? Ele modifica o professor no seu processo de formação e capacitação profissional e também na construção da sua identidade, né? E aqui nós temos a finalização, agradecimento pela atenção, né? O nome do apresentador, caso Jones Alves de Oliveira, a rede social aí, o e-mail, etc. Então agradeço aí a atenção pela apresentação.